Salve Maria, queridos irmãos, neste terceiro domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, eu começo esse momento de meditação destacando essas palavras de Jesus no Evangelho que nós escutamos. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. Meus irmãos, todo o tempo aponta para o eterno. Santa Teresa d'Ávila, quando via os ponteiros do relógio avançarem, ela exclamava: estou mais próximo de Deus. Nas primeiras páginas do livro do Gênesis, que trazem para nós o relato da criação, nós nos deparamos com a relevância do tempo. No primeiro dia, Deus cria, no segundo dia também, até o sexto dia, mas no sétimo dia, Deus descansa. Os 6 dias que antecedem ao sétimo dia, o descanso de Deus, esses 6 dias são uma preparação para o sétimo dia. Então, queridos irmãos, nas primeiras páginas do livro do Gênesis já recebemos uma lição de que o tempo nos prepara para um encontro com Deus. Quantos de nós, ao longo da semana, aguardamos o domingo, dia do Senhor, para participarmos da Santa Missa? O domingo abre e fecha a semana para nós. Abrimos e fechamos a semana no louvor a Deus. Então, tudo é para Deus, como diz São Paulo no Areópago de Atenas: nele nos movemos, somos e existimos. Há alguns dias celebramos o Natal do Senhor e Santo Atanásio dizia que o mistério da encarnação de Deus, que celebramos no Natal, consiste no entrar da eternidade no nosso tempo. Deus é o eterno e Ele, ao nascer entre nós como homem, sem deixar de ser Deus, o tempo acolhe então em seu seio a eternidade. Queridos irmãos, é por isso que Jesus no Evangelho dizia: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Quando Jesus entrou no nosso tempo, esse tempo começou a conhecer uma tensão. Na carta aos Hebreus, o autor diz que outrora Deus nos falou pelos profetas, por outros meios, mas nesses tempos que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Vejam como o autor da carta aos Hebreus diz, nesses tempos que são os últimos.
Ou seja, porque não há uma outra revelação além daquela revelação do Pai em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a plenitude. O homem não pode esperar mais nada além de Jesus. Jesus é o tudo. Como disse o velho Simeão no templo ao tomar em seus braços o menino Deus: agora, Senhor, pode deixar o teu servo partir em paz. Contemplar Jesus aqui na terra para Simeão era tudo para um ser humano. Um ser humano não pode desejar nada mais além de Deus. Por isso que o tempo já se completou. Apesar de Nosso Senhor já ter vindo há 2024 anos a esse mundo, mas nós estamos nos últimos dias, preparando-nos para entrar naquele último dia ao qual Jesus se refere nas Escrituras como o dia pleno, o dia que não conhece um dia depois. E esse dia é o próprio Cristo, porque ele é o sol a iluminar a Jerusalém do alto. Como reza um salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos, então vivamos essa tensão aqui já na terra. Que tensão é essa a qual eu me referia? Essa tensão entre o eterno e o temporal. Essa tensão entre o eterno e aquilo que é do tempo. O tempo pertence a Deus e nós encaramos o tempo com uma visão sobrenatural. Estamos com os pés aqui no chão, porém com o olhar voltado para as coisas do alto. Aqui na terra nós já buscamos as coisas do alto. E queridos irmãos, essa realidade, ela não é virtual. Essa realidade nós a vivemos ao participarmos da liturgia da Santa Igreja Católica. Quando participamos da liturgia da Igreja Católica, nós aprendemos a enxergar já o eterno nas coisas temporais. Tudo fala de Deus. Tem uma expressão repetida no meio teológico, muito oportuna, que diz assim: o já e ainda não. Nós já experimentamos o céu aqui na terra, mas não ainda plenamente. Mas experimentando mesmo o céu aqui na terra em suas sombras, nós suspiramos pela plenitude no céu, na eternidade. É o que nós escutamos também no Evangelho segundo São Marcos. Embora Jesus diz: o tempo já se completou, ele também diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Enquanto estamos aqui nesse mundo, ajeitemos a nossa vida, porque o destino que Deus traçou para nós é o céu, é a eternidade nele. Interessante que Jesus encontrou uma determinação em Simão e André e no outro par de irmãos, Tiago e João. Jesus passou à beira do mar da Galileia e viu Simão e André lançando as redes ao mar. E Jesus disse para eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles foram tão determinados que deixaram imediatamente as redes e passaram a seguir Jesus. Mas era um caminho que eles tinham que percorrer. O já e ainda não. Eles são determinados. Eles não pensam duas vezes, mas eles terão que seguir um caminho. Um caminho que tem Cristo como farol. Então esse caminho tem um fim, esse caminho tem um rumo certo. Também Tiago e João foram muito determinados ao ouvirem o mesmo convite que Jesus fizera a Simão e André,
Tiago e João, que estavam consertando as redes, deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Peçamos a Deus, nesse terceiro domingo do tempo comum, que nós também tenhamos essa determinação. Que não sejamos lerdos, pusilânimes. Lembremos daquele Salmo 94 que todas as manhãs a igreja recita no invitatório antes de começar a liturgia das horas. O Salmo 94. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechais o vosso coração. Em outras palavras, sejamos determinados ao dizer sim para Deus, como a Virgem Maria. A sempre Virgem Maria também foi determinada, disse ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nesse terceiro domingo do tempo comum, São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, é a segunda leitura desse terceiro domingo do tempo comum, também se refere a essa experiência que os cristãos fazem do eterno já aqui na terra. Embora possuindo, comportemo-nos como se nada tivéssemos, porque o que nós possuímos plenamente é Deus. São Paulo, na segunda leitura, diz: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Sinteticamente, São Paulo quer dizer isso, de termos o eterno como perspectiva. Aqui nesse mundo, mesmo entre as alegrias e tristezas desse mundo, saibamos que tudo que está aqui passa, e passa justamente para que o eterno venha. O que passa é como uma seta para o eterno. Infelizes são aqueles que se detêm nas coisas deste mundo, não querendo que elas passem. Infelizes são esses que pensam que podem deter o tempo, que podem congelar o tempo. De modo algum, o tempo passa, como dizem os escritores, inexoravelmente. O tempo, para aqueles que não sabem realmente aproveitá-lo em vista da eternidade, o tempo é muito cruel para essas pessoas. Então, queridos, não vamos perder o nosso tempo. É hora de dizermos um sim convicto, determinado ao Senhor que passa e que nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.